Hoje nós vamos falar de uma situação não tão comum, mas que acontece. Pessoas jovens podem ter osteoporose? Eu vou contar um caso de um paciente jovem, 27 anos, que teve 2 fraturas. Uma delas no dia do seu noivado. Ele estava dançando com a noiva na festa de noivado, fez um movimento brusco e fez uma fratura de coluna. Isso não é comum. Quantas pessoas vocês viram jovens que fazem fratura de coluna? Quando que uma pessoa jovem pode ter uma fragilidade óssea assim? Então, nós temos algumas opções. Uma delas é quando ele tem uma doença crônica que leva, eu falo muito aqui para vocês dessas causas secundárias. Então, se eu tenho, por exemplo, uma artrite reumatoide juvenil, uso corticoide por algum motivo, tenho uma doença que não deixa eu absorver cálcio, vitamina D, proteínas, uma doença desabsortiva, entre outras. Então, se eu tenho uma doença, uma causa secundária, isso pode acontecer. E se eu não tiver causa secundária? A outra, eu vou pensar num fator genético. Que fator genético é isso? Eu posso ter uma história familiar muito corrida de osteoporose, então a mãe, a avó, as tias, e eu vou me preocupar um pouco mais com isso. Eu posso também ter doenças genéticas que levem à fragilidade óssea, como osteogênese imperfeita, aquela doença que os ossos são ditos ossos de vidro. Então a pessoa tem uma fratura com um trauma mínimo ou até mesmo sem trauma. E o que era o caso desse rapaz? Então, para nós finalizarmos a história, ele não tinha nenhum outro fator de risco, tinha uma história familiar, principalmente materna, e no estudo genético mostrou que ele tinha uma mutação que foi possível localizar, e não é tão simples assim, mas nessa situação foi possível, num gene que promovia a formação óssea. Então, um caso bem completo, porque ele fraturou, fez o diagnóstico da alteração genética e iniciou o tratamento com uma medicação que forma osso. Quando ele terminar o tratamento, eu vou voltar aqui contar para vocês.